Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Que prazer receber você conosco aqui pelas ondas da 105.5. Muito obrigado a você que está nos acompanhando na live do Instagram. E você pode sempre acompanhar a gente, @pglobalizando no Instagram. Muito obrigado a você que nos acompanha pelas várias plataformas, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast. Obrigado também a você que nos acompanha também pelo site radio.nama.br. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, coordeno o curso de Relações Internacionais e esse projeto de extensão. A intenção nossa, que já está há 10 anos aqui na Rádio Nama, a nossa intenção é exatamente falar de temas internacionais e as suas reverberações. Deixa eu logo aproveitar e apresentar a nossa equipe. Aliás, eu não faço o programa sozinho, quem faz programa sempre é alunos de Relações Internacionais e também internacionalistas, a começar de Agatha Poliani. A Agatha é acadêmica do 4º semestre de Relações Internacionais. Bom dia, Agatha. Bom dia, professor. Bom dia ao nosso convidado, também aos meus colegas que estão aqui. Sempre bom apresentar o programa e escutem aí que o programa de hoje está incrível. É isso mesmo, obrigado, Agatha. E olha só, também quem está fazendo o programa comigo hoje é o internacionalista Eduardo Oliveira. Tudo bem, Edu? Olá, professor Mário Tito. Olá a todos vocês que estão nos acompanhando aqui em mais um programa Globalizando. Eu também queria dar um abraço, para a Júlia Soeiro, lá no nosso Twitter, além de cumprimentar todos que estão aqui fazendo esse programa sensacional. Legal, então. E completando o nosso time de locutores, estamos recebendo a internacionalista também, Verena Moura. Tudo bem, Verena? Tudo bem, Mário Tito. Olá, ouvintes da Rádio Nama. Olá, pessoal aqui do estúdio. Quero aproveitar para mandar um abraço para nossa seguidora do Instagram, a Rosalina Porto. Muito legal. E eu quero também dizer que você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. A galera tá postando também no Twitter, no Facebook, aqui no Instagram, e você pode sempre acompanhar. Estamos também ao vivo no Twitter da Rádio Nama, @Rádio Nama, acompanhe a gente por lá. Bom, feita a introdução do programa, todo programa tem um tema diferente, e o de hoje não podia ser diferente. Terça-feira, dia 15 de novembro, é feriado, e é feriado da Proclamação da República. E a gente quis entender o que foi a Proclamação da República, quais as circunstâncias que ela aconteceram, qual o papel do Brasil no sistema internacional na época e hoje, para falar sobre esse tema tão importante, que aliás vai cair no Enem, viu? Vai ter coisas no Enem sobre isso. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nama, queridíssimo amigo, professor Michel Pinho. Ele é mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura pela UNAMA, licenciado pleno e bacharelado em História pela Universidade Federal do Pará, é fotógrafo, desenvolve ações na área de educação patrimonial, fotografia e inclusão social, desenvolve pesquisa sobre a história de Belém, construção da memória imagética e as relações com patrimônio edificado e material, é também professor da rede privada de ensino há 20 anos e atualmente é presidente da Fundação Cultural do município de Belém. Michel Pinho, que prazer te receber nos estúdios da Rádio Nama. Bom dia para todo mundo, e eu vim aqui desesperado nesse carro, porque disseram, professor, você pode chegar um pouquinho antes, mas eu pensava que não era tão pouquinho assim, entendeu? Uhum. E queria dizer que eu sou um apaixonado pelo Globalizando, eu estou aqui desde, acho que as primeiras edições do Globalizando. Eu acho que a cidade ganha com Globalizando, eu acho que quem gosta de rádio acaba ganhando com um material diferente, né? Eu não conheço nenhum programa de rádio sequer parecido com o que vocês fazem, e o que é mais bonito nisso é que os alunos estão presentes. Exatamente. Né? Eu acho que isso é muito legal. E falar da Proclamação da República como tema do programa sempre levanta as questões de quem é o Brasil, quem é que ele se coloca, quem somos nós brasileiros, né? Eu acho que falar da Proclamação da República, num contexto que nós vivemos, é obrigatório. Perfeito. Não é? Pensar as transformações que nós temos do século XIX para o século XX e pensar que ainda hoje há pessoas que ainda levantam e hasteiam a bandeira do império é para a gente pensar. Né? Isso é um dado. Nós somos cientistas sociais, nós trabalhamos com tecido social. Né? É claro que a gente brinca no meme, brinca nas redes sociais, mas isso é pra gente pensar um pouquinho desse processo. Né? Muito bem, professor Michel Pinho vai estar com a gente aqui no Globalizando, e você sabe, tem essa conversa de qualidade, mas também tem uma viagem musical sensacional. Agatha Poliani é com você.
A playlist do programa Globalizando de hoje vai passar pelos primeiros países que reconheceram a proclamação da República no Brasil. A primeira nação a reconhecer a proclamação da República no Brasil foi a Argentina, em 20 de novembro de 1889. Os argentinos promoveram em Buenos Aires homenagens especiais à então recente República Brasileira. Em representação argentina, ouviremos agora Baby, de Nicki Nicole. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E a nossa viagem musical já começou com tudo. Fomos para o país dos nossos hermanos, Agatha. Isso mesmo, acabamos de ouvir Nicki Nicole com Baby em representação argentina, que possui atualmente um alto fluxo comercial com o Brasil, tendo o país como um de seus principais parceiros econômicos. Globalizando. Fique por dentro. O Brasil tornou-se uma república em 15 de novembro de 1889 e foi proclamada por José Patrocínio. Desde então, existiram 6 diferentes repúblicas na história do nosso país. Desses 6 modelos, tivemos a Primeira República, de 1889 a 1930. A partir daí, o governo provisório e constitucional de Vargas, que foi de 30 a 37 do século XX, né? O Estado Novo, de 37 a 45, a Quarta República, de 45 a 1964, e a partir daí, a ditadura militar, de 64 a 85, e, por fim, a nova república vigente desde 1985 até o presente momento. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. É isso, nós estamos com o professor Michel Pinho aqui no programa Globalizando, é um especialista no assunto de história, referência em Belém sobre essas questões, e eu quero logo dizer que eu quero mandar um abraço para Vicky Lima, Camille Mácula, tem também gente participando, Alana Borges, Osmarino Souza, Mara Gomes, estão nos acompanhando aqui no Instagram, na live do Instagram. Professor Michel Pinho, Sara Vieira no Facebook diz o seguinte, pergunta, por que houve uma onda de transições para o modelo republicano em todo o mundo? Interessante. Eu acho que é uma pergunta interessante, mas vamos recuperar um pouquinho o que a América, em especial a América do Sul, passa ali entre 1850 e 1890. Né? Então você tem uma rearrumação política, onde você vê um avanço significativo de ideias republicanas aqui, presentes inclusive nos 3 países que o Brasil vai conviver durante a Guerra do Paraguai. Sim. Brasil, Argentina e Uruguai. Né? Quando esses militares, que já tinham influências do positivismo do Benjamin Constant e do Augusto Conte, entram em contato com esses povos hermanos, como vocês estavam colocando aqui anteriormente, isso fortalece a ideia de uma transição política para uma república. Por que isso que é interessante? Porque o império ele passa a ser visto como algo atrasado. Né? De uma forma geral, né, o império como sistema político passa a ser visto como algo atrasado, e os auspícios liberais republicanos muito interessante. Passam a ter uma visão de modernidade. Então, se você tem uma Europa, como a França, você tem os Estados Unidos, você tem países que estão despontando do ponto de vista republicano, o Brasil vai mirar para esses países com o objetivo concreto de tentar copiá-los no sentido de ter um auspício, né? De ter um desejo de modernidade. Agora, interessante, república identificado como o novo, sim, e monarquia identificado como o velho. É interessante porque isso significa que quando se proclama a república, não se interessou quem proclamou. É que nós estamos entrando no mundo novo. Sim. Né? Você tem muitos historiadores, acho que tem um livro da Lilia Schwartz que é sobre o Império, e o último capítulo é genial em relação a isso, né? Então, as ridicularizações, abre aspas, os memes criados por Dom Pedro II, né, o fato dele já ser um senhor de mais de 60 anos, com um grave avanço em relação à diabetes. Porque foi um bom tempo que ele ficou, então, né? Ele ficou 49 anos no poder. Exato. Então, o desejo da república é um desejo segmentado, né? Quem é que quer essa república? De uma parte, os militares, de uma outra parte, os profissionais liberais das cidades, e também, de outro lado, os cafeicultores de São Paulo. Esse conjunto deseja proclamar uma república moderna, entendeu? Perfeito. Por isso que Belém tem um papel fundamental, né? Porque Belém, como um expoente da economia brasileira, com a segunda maior porta da borracha, vai urbanizar o centro da cidade com a transformação do bairro do Largo da Pólvora para a Praça da República.
que é o Parque João Coelho. Por isso se chama Praça da República, sim. 1889. Sim. Interessantíssimo. Olha, e essa é uma conversa, Michel, que mostra que o Brasil tinha um potencial muito grande quando proclamou a República, que todo mundo olhava para ele. Sim. E de alguma forma ainda era um pensamento de dizer, o Brasil agora vai despontar mesmo. Sim, a ideia é essa. As duas pautas econômicas, uma no Sudeste e uma no Norte, fazem com que os olhares econômicos da Europa e dos Estados Unidos se voltem para cá. Né? Eu insisto muito em falar de Belém, primeiro porque é a minha paixão, né? Segundo porque hoje é a minha profissão também. Claro. Não é? Mas se você olhar, por exemplo, ver o peso construído com uma parte dele com ferragem europeia, ferragem americana, isso é um exemplo importante, né, de como esses materiais construtivos chegam aqui dialogando com o que vocês fazem, com as relações de comércio internacional, entendeu? Perfeitamente, muito legal. Isso se vai dar com a República, não com o Império. Muito legal, você está no programa Globalizando, estamos com o professor Michel Pinho, um programa especial sobre proclamação da República, até porque o feriado de terça-feira tem que ser entendido na sua essência, e nós vamos para mais uma viagem musical, e agora a Verena é com você. Seguindo o exemplo da Argentina, a Venezuela foi o segundo país a reconhecer e apoiar a proclamação da República Brasileira, em 5 de dezembro de 1889. Então, para representar a Venezuela, vamos ouvir Moving Like That, de Omar Rudberg. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical sensacional. Aliás, o programa Globalizando também se distingue, além dos entrevistados e temas maravilhosos, por música do mundo todo, né, Verena? Com certeza, professor. Esse foi Omar Rudberg com Moving Like That em representação à Venezuela. Em maio de 2022, foi criado o Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela com a finalidade de aprimorar as relações comerciais e diplomáticas entre os países. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Michel Pinho aqui sobre proclamação da República, a questão histórica, no sentido de passado, mas histórica também no sentido de presente e de futuro. Mandar um abraço para o Nave de Jesus no 976, que nos acompanha aqui na live do Instagram, @pglobalizando. Michel, o César Oliveira no Facebook, ele pergunta como foi pensado o modelo de governo político para ser usado depois da proclamação da República? Belíssima pergunta. Muito boa. Belíssima Muito boa. pergunta. Porque o que você tem em 1889 é a instalação da República do ponto de vista político, com um golpe que derruba que é um golpe, né? Sim. O golpe que derruba o Dom Pedro II, tá? A organização política dessa República só vai se dar 2 anos depois, com a Constituição de 1891, tá? E aí nós temos os 2 princípios fundantes que até hoje eles vigoram na nossa sociedade e que explicam muita coisa, que é o federalismo, né? A organização de um território a partir de federações, que nós chamamos de Estado, né? E o presidencialismo, né? Então, isso está na Carta Constitucional. Perfeito. Pois por que isso é fundamental? Porque, né, quase 140 anos depois, as relações dessa república continuam da mesma maneira, né, de uma relação federalista E presidencialista. em todos os sentidos, no sentido da negociação da municipalidade com o Estado, do Estado com a Federação, e presidencialista no sentido de que nós devotamos ao presidente da República uma liderança que é única. Verdade. Não é? Apesar de serem 3 poderes, mas a gente olha para o presidente. Por isso que é presidencialista, né? Aham. Quer dizer, nós conseguimos todas as mazelas e problemas ou os acertos, nós reputamos ao presidente da República em função dessa discussão. E aí vem uma questão que eu queria lhe perguntar. Diante dessa questão, o novo governo político, federalismo, presidencialismo, hoje a gente precisaria de uma novíssima república? Mário, cuidado com a resposta, porque eu vou te dar uma resposta torta. Fique totalmente à vontade. Vou te dar uma resposta torta. Eu acho que o atual governo, ele funda um outro tipo de república no Brasil. Certo. Né? Que não existiu antes em nenhum momento, né? Por exemplo, você tem o Getúlio Vargas em 1937, que cria o Departamento de Imprensa e Propaganda, Perfeito. que vai propagandear as ações do governo, e isso serve mais ou menos como modelo até mais ou menos 1989 com Collor, né? Mas a partir de 89 o Collor faz uma propaganda para a televisão. Então ele tem um outro tipo de comunicação
institucional. Ele inclusive, se elege a partir dessa comunicação. A gente tem essa idade, a gente exatamente, lembra do Collor, a gente lembra muito bem. Os meninos não, mas a gente lembra bem aqui. Mas agora não, com esse governo você tem a institucionalização da mentira. Né? Quer dizer, se a gente vai colocar aí a relação das fake news, a fake news é uma mentira. Mentira, né? exato. Então você tem a institucionalização dessa mentira com um modelo de administração pública. Né? E isso é um dado novo na história recente desse país. E eu acho que isso nós vamos voltar a conversar ainda, porque é muito sério. Então, se coisa pública é a coisa de todos, a gente precisa participar mais dessa novíssima república. Deixa eu mandar um abraço para a galera que está nos acompanhando aqui. O Gui.C. Bastos, o Edu Umbelino, MW Lange também nos acompanhando aqui na live do programa Globalizando, @P-Globalizando. E o nosso programa é assim, tem essa conversa de qualidade e a Agatha vai nos dizer para onde nós vamos viajar. Agora a gente vai para Bolívia, que em 12 de dezembro de 1889 reconheceu o novo governo brasileiro, sendo a terceira nação a apoiar a República do Brasil. No mesmo ano, os bolivianos estabeleceram um posto administrativo em Puerto Alonso, hoje chamado de Porto Acre, no estado do Acre. Em representação a esse país, vamos ouvir Bonnie Love com La Cumbia Boliviana. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @PGlobalizando. Agatha Poliani, nós tivemos viagem musical mais uma vez, né? Isso mesmo, acabamos de ouvir Bonnie Love com La Cumbia Boliviana, representando a Bolívia. Dentre as parcerias econômicas importantes entre o país e o Brasil está o gasoduto Brasil-Bolívia. Em 2021, o Brasil investiu 38 milhões no projeto. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Michel Pinho aqui no programa Globalizando, falando de proclamação da República. Quero mandar um abraço para a galera que nos acompanha no Twitter da Rádio Nama, o @Rádio Nama. Muito obrigado pela sua companhia. E também quem nos acompanha aqui na live do Instagram, @PGlobalizando, como, por exemplo, Isa Santos, Celis NT, que tá com a gente, Cris Reis, todo mundo curtindo o nosso programa com o professor Michel Pinho. E aí vem uma pergunta que eu vou tirar do roteiro rapidola para colocar uma outra. A questão dos símbolos da República. A gente fala dos símbolos da República e isso é uma construção semiótica dessa novidade que a gente fala. Então isso é muito legal. Quando você vai ao serviço público, né, e você vai à federação, você tem um selo da República. Sim. Né? E o selo da República tem um brasão, né? E esse brasão, no meio dele tem uma espada, né? E tem estrelas embaixo da espada. A gente nunca se pergunta por que tem espada e por que tem estrelas. Na verdade, esse é o brasão dos dois primeiros presidentes militares, que é o Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, né? Então, a nossa representação republicana, ela é uma representação que ela é baseada em preceitos militarizados. Perfeito. Primeira informação. E a segunda informação é quando nós temos a proclamação da República na manhã do Rio de Janeiro, lá no Largo do Paissandu, no Rio de Janeiro. Largo do quê? No Largo do Paissandu. Ah, tá. Né? Largo do Paissandu. Né? Você tem essa representação, você tem uma bandeira que é uma cópia da bandeira dos Estados Unidos no Brasil, só que em verde e amarelo. Né? A nossa primeira bandeira republicana era uma cópia da bandeira dos Estados Unidos. Estrelas e listras. Estrelas e listras, só que em verde e amarelo. Né? E essa bandeira tremulou por 4 dias na nossa história, até que o Deodoro da Fonseca viu a bandeira e não aprovou. E ordenou que a nossa bandeira ela desse continuidade às cores do Império. Por quê? Porque ele era um monarquista. Mesmo tendo proclamado a República. Porque ele era um monarquista e amigo de longa data do Dom Pedro II. O Brasil é né? um caso a ser estudado. Por isso que a gente tem na nossa bandeira um caso raro de uma quebra tão significativa do sistema político em relação à bandeira do Império virar a base da bandeira da República. Só tira o brasão e coloca lá o lema positivista. O lema positivista com as cores branco e azul, entendeu? E aí a Yasmin Castro no Instagram lhe pergunta que motivos levaram à proclamação da República no Brasil? São muitos motivos, tá? São muitos motivos. O desejo primeiro é de fazer com que você tenha uma relação política forte com os cafeicultores e militares. Segundo é que o Brasil passe a dialogar de igual para igual com todos os países da América Latina. Nós éramos o único império. Vocês estão num curso
que é especialista para fazer isso. Né? Terceiro, uma relação que a gente tem interna, né? Fazer com que esse país tenha uma unidade política muito forte, com o objetivo de garantir um poder na mão do presidente da República. Eu posso dizer, então, que o fato de ser presidencialista acabou ajudando em criar uma não divisão no país? Não tenha dúvida nenhuma. Né? A percepção do positivismo em garantir ordem e progresso em relação à ideia de um presidente com mão forte é fundamental para que você não tenha na República movimento separatista nenhum. Então a gente acaba dizendo que o Brasil acabou sendo unido porque se criou a ideia do presidente, o grande pai da pátria, o líder, aquele que... Que é o que a gente vai ver durante o Getúlio em especial, né? Perfeitamente. Enquanto a ideia de nacionalidade, que a gente pode depois conversar, está com Getúlio Vargas. Muito bem. Professor Michel Pinho aqui conosco no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. O programa Globalizando não para, tem informações de todos os lugares. O programa Globalizando é ubíqua, está em toda parte. Então nós vamos falar agora com a nossa produtora, Paula Castro, com você. Oi, professor, bom dia a todos que estão nos acompanhando agora. Eu estou aqui para conversar com a Luana Vasconcelos, ela é acadêmica de um cursinho daqui de Belém e ela vai realizar amanhã o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e ela vai falar um pouco para a gente sobre essa preparação e essa expectativa para amanhã. Bom dia, Luana, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, está tudo bem, sim. Muito feliz de estar aqui no Globalizando. Então, Luana, conta pra gente como tem sido a sua preparação ao longo desse ano para realizar a prova do Enem. Bem, esse ano eu foquei muito nos meus pontos fracos, sabe? Eu fiz muitos exercícios das disciplinas e trabalhei muito na minha mentalidade, de construir uma mentalidade boa pro dia da prova, que é amanhã. Então, me preparei dessa maneira, sempre focando nos pontos fracos que eu tinha em relação ao ano anterior, e aprendi que no processo do vestibular, na verdade, o que mais importa é os nossos erros, né? A gente erra e aprende em cima deles. Então, foi assim que eu estudei durante o ano. Certo, muito bem. E conta pra gente como é que tá essa expectativa para amanhã. Você tá nervosa, tá ansiosa? O que você espera da prova? Ai, sim, olha, a questão do nervosismo, eu acho que é uma coisa assim inerente ao período de prova, né? Eu acho que todo mundo deve estar um pouco ansioso nesse período e é um pouco normal. Mas em relação às minhas expectativas para a prova, durante o ano os professores sempre apostaram em temas muito relevantes, como, por exemplo, o bicentenário da independência do Brasil, que é um tema que eles dizem que vai estar na prova e eu acredito muito que esteja também, e a Semana de Arte Moderna, que foi em 1922 e esse ano completa 100 anos, né? Que fala sobre a valorização da cultura no nosso país, buscar nossas identidades, e eu aposto muito que isso vai estar na prova amanhã. E é isso. Muito bem, essa foi a Luana Vasconcelos aqui conosco no Globalizando. Ela é aluna de um cursinho daqui de Belém e amanhã ela vai realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e ela fala um pouco mais pra gente sobre essa expectativa e essa preparação. Luana, vai dar tudo certo, fique tranquila, estamos torcendo pelo seu sucesso. Boa prova amanhã e muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. E agora segue com você, professor. É isso mesmo, obrigado, Paula Castro. Aliás, é sempre bom a gente conversar com esse pessoal que está se preparando para ver que o Enem é uma passagem e a gente vai construir a nossa vida profissional também na faculdade. Depois a gente vai até falar sobre isso. Mas antes, eu quero saber de você, Eduardo, qual é a nossa última etapa deste bloco da viagem musical. É isso mesmo, professor. O aviãozinho do Globalizando vai lá para o Paraguai e ele reconheceu a República do Brasil em 20 de dezembro de 1889. A qual foi saudada pelo país com manifestações de entusiasmo e simpatia. Representando o Paraguai, vamos ouvir a banda Tierra Adentro com a música Paraguai. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Cara, a playlist do programa Globalizando é sempre sensacional, né, Eduardo? Sem dúvida, professor. E a gente ouviu agora a banda Tierra Adentro com a música Paraguai, representando o país, e foi aprovado em 2022 pelo Senado Brasileiro
o Acordo Brasil-Paraguai de Integração de Fronteiras, que busca a integração econômica, política, social e cultural dos dois países. Maravilha, Eduardo. Deixa eu mandar um abraço pra galera que nos acompanha aqui pela live do Instagram, @pglobalizando. Quem tá com a gente é Nutri_Raíssa Melo, Neliane Santos de Maria, MHAST e a professora Lígia Souza. Muito obrigado pela preferência de companhia com a gente, de sintonia. Verena, para onde nós vamos no próximo bloco? Olha só, pessoal, fique ligado que no próximo bloco a playlist do programa Globalizando de hoje vai passar pelo Peru, México, Equador e, claro, pelo Brasil. Está no ar programa Globalizando da Unama FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Unama FM 105.5, o som da Amazônia. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Já estamos há quase 10 anos no ar aqui na Rádio Unama ao longo desse tempo todo, a nossa intenção é sempre levar essas discussões internacionais, suas interfaces locais e regionais. Estamos hoje conversando sobre Proclamação da República, é o feriado do próximo dia 15, terça-feira. Estamos conversando com o professor Michel Pinho, mestre em Comunicação, Linguagem e Cultura pela Unama, licenciado pleno e bacharel em História pela Universidade Federal do Pará. Além de ser fotógrafo, desenvolve ações na área de educação patrimonial, fotografia, inclusão social, tem uma série de pesquisas sobre a questão da memória imagética aqui em Belém, é professor da rede privada de ensino há 20 anos e é presidente da Fundação Cultural do município de Belém. Antes de continuar conversando com o professor Michel, nós vamos de música no programa, quinta etapa da viagem musical Agatha Poliani. A playlist do programa Globalizando de hoje vai passar pelos primeiros países que reconheceram a proclamação da República no Brasil. O Peru reconheceu a República Federativa do Brasil em 27 de dezembro de 1889. Anos após, em 1909, o Brasil e o Peru assinaram um tratado de demarcação de comércio e navegação, o que definiria a linha de limites entre os dois países. Em representação ao Peru, ouviremos Hermanos Aipé, com a música Así Fue. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. É música do Peru no programa Globalizando, Agatha. Isso mesmo, professor, acabamos de ouvir Así Fue, de Hermanos Aipé, em representação ao Peru, onde foi assinado o Acordo de Ampliação Econômica Comercial Brasil-Peru, no ano de 2016, objetivando maior integração comercial e a aceleração de processos econômicos e sociais em ambos os países. Globalizando. Fique por dentro. A Primeira República, de 1889 a 1930, veio através de um golpe militar encabeçado por Manuel Deodoro da Fonseca. Em sua primeira fase, teve como principal mudança a criação da Constituição de 1891, tornando o sistema republicano mais concreto. Graças à criação desta Constituição, nós tivemos as principais mudanças, como o presidente como principal figura, de poder, inclusive isso se mantém até hoje, a Igreja se separando do Estado e o Estado mais presente nas decisões da União, além da abertura da votação no sistema eleitoral. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com o professor Michel Pinho aqui no programa Globalizando de hoje. Quero mandar um abraço para Cristina Santos, que está nos acompanhando no Instagram, mas também a Clara Nunes, Brenda Macedo, conosco aqui no programa. O Jorge Muniz, pelo Facebook, Michel, lhe pergunta sobre quais condições o Brasil recebeu apoio para a proclamação da República e quem se beneficiou. Você pergunta difícil, porque quando você olha para a situação geopolítica daquele período, a gente tem uma fronteira gigantesca em relação a esse processo, que vão definir alguns problemas. Por exemplo, com o Paraguai. O Paraguai estava arrasado, a gente vai lá, pega um naco do processo Paraguai. Com o Acre, a gente pega um pedaço da Bolívia com o Acre, entendeu? Então, o beneficiamento político, o beneficiamento econômico da proclamação da República, ele não está diretamente ligado com a proclamação da República, mas está ligado com o processo anterior, principalmente com a venda de café, que o Brasil comercializava com quase o mundo inteiro, e com a produção de borracha,
onde essa produção era vendida mais especialmente para a Inglaterra e para os Estados Unidos da América, né? Então, esse desdobramento político, ele vai ser no sentido só de estabelecer o liberalismo econômico como regra de governo. Perfeito, né? perfeito. Então, não houve, pelo menos eu não conheço, dificuldade em função da proclamação da República. Só o inverso, houve mais facilidade, entendeu? Aliás, então, a própria estrutura de organização da posse da terra, da divisão de riqueza, se mantém do mesmo jeito, né? Não se mudou. Eu estava vendo o nosso colega falar o texto dele ali sobre a Primeira República. Sim. Eu acho que a gente não falou em nenhum momento sobre os cidadãos republicanos. Sim, né, exato. que somos nós, né? A cidadania, ela é absolutamente restritiva durante esse período, né? Nós temos um Estado laico, e isso é importante, é um avanço da República, mas também nós temos o estabelecimento do voto somente para homens acima de 18 anos, desde que sejam alfabetizados. Né? Isso não chega nem a 5% da população, né? Então, a participação política institucional, ela é absolutamente restrita, entendeu? É uma proclamação da República ainda sem aquele público efetivo. É uma proclamação da República sem o povo. Sem o povo, né? sim. A gente só vai ter essa proclamação da República popular do jeito que a gente conhece em 1988, com a nossa Carta Constitucional Cidadã, proclamada pelo Ulisses Guimarães. E aí, nesse caso... Por favor, Verena. Refletindo aqui um pouco sobre o que o Michel está falando, será que, assim, no atual governo, a gente acabou regredindo um pouco a esse momento de Primeira República, quando a gente faz um comparativo? Não. Você não tem, do ponto de vista institucional, a redução da participação popular. Uma resposta disso é a eleição. Nós tivemos recorde de participação. As pessoas se motivaram a ir votar para presidente da República. O que a gente tem aqui é um processo diferente de encarar o povo ou encarar a população de modo seccionado. Então, quem vota comigo é brasileiro, quem não vota comigo não é brasileiro. A ideia do patriota. E do patriota, aí é diferente. Nós temos, então, um problema sério, porque mesmo que na forma você participe, na prática você, na verdade, é seccionado. Você não é reconhecido pelo presidente da República, por isso que é muito sério, entendeu? Quer dizer, quem votou comigo é brasileiro, quem não votou comigo não é brasileiro. Isso não tinha acontecido na história desse país ainda. Isso é muito sério, a gente vai voltar sobre isso. A Verena levantou uma questão muito interessante e por isso que a gente vai agora com a própria Verena, né, Verena? Agora tem mais uma viagem musical. Isso aí, professor. Estamos indo para o México. O México reconheceu a proclamação da República no Brasil no dia 27 de janeiro de 1890. Entre os congressos que visavam a aproximação na América Latina, o Brasil não participou do Congresso de Montevidéu entre 1888 e 1889. Ato esse que prejudicou a imagem e integração com os países latinos. Então, para representar o México, ouviremos Taylor Diaz com Romeo. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Maravilhoso, sensacional. Nossa viagem musical é sempre muito sensacional mesmo, né, Verena? Com certeza, professor. A galera da playlist arrasa sempre. Então, esse foi Taylor Diaz com a música Romeo, representando o México, onde foi aprovado em junho de 2022 o Acordo de Cooperação Aduaneira entre Brasil e México, favorecendo interesses econômicos e fiscais e garantindo mais segurança à cadeia logística internacional. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando hoje sobre proclamação da República com o professor Michel Pinho, entre outras coisas. Ele é o responsável, presidente da FUNBEL. Nossa Secretaria de Cultura Municipal. Muito orgulho. bem. E aí a gente vai entrar agora numa temática que é provocado pelo Ian Sanches no Instagram. Obrigado, Ian. Por que a proclamação da República é importante para a atualidade do Brasil? Porque nós somos cidadãos. A resposta é muito simples, né? Todos nós aqui nascemos. Quando você nasce, né, você já nasce como cidadão, nasce no território brasileiro. Ou se é filho de brasileiros em países que estão a serviço, nasce brasileiro, né? Então, nascido brasileiro, você ganha a sua cidadania. E com essa cidadania, a partir de 1988, você tem uma série de benefícios que são absolutamente gigantescos em relação ao mundo. Nós ganhamos Serviço Único de Saúde, que é gratuito para todo mundo. Nós ganhamos o direito à possibilidade de educação básica até o ensino superior gratuito para todo mundo. Nós ganhamos direito de reconhecimento, né? Então, todos esses motivos só podem nos festejar em relação a isso. Por isso que você me permita o estranhamento, né? Não dá para a gente pensar
num processo tão complexo como a proclamação da República, que nos dá o direito de voto, opinião, participação, né, fundação de empresa, liberalismo econômico, e a gente hastear uma bandeira do império. Claro, né? claro. Isso é um contrassenso. A gente ri disso, mas isso é um contrassenso político da formação do nosso tempo. Perfeito. Né? Então, você não consegue pensar, por exemplo, os franceses hasteando as bandeiras dos seus monarcas hoje. Sem dúvida. Né? Não Sem possível dúvida. fazer isso. Nesse sentido, Michel, o seu trabalho dentro lá da Secretaria de Cultura do município tenta resgatar também essa questão da valorização da cultura popular como base da República, Isso né? é missão, né? Missão. Isso é missão institucional. São os 2 maiores orçamentos que a gente tem. Que é o orçamento em relação ao carnaval, que vai ter feito agora, que vai sair de mais de R$2.600.000, e o orçamento em relação às atividades das festas juninas. Né? Mas a Fumbel se caracterizou nos últimos 2 anos para não trabalhar só isso. Sim. Nós fizemos uma Bienal das Artes, você tem atividades na praça, você tem a vida cultural. Né? Reparação do patrimônio. Você tem a reparação do patrimônio, você tem o Palacete Bolônia como um espaço mais visitado de Belém. Então você tem um processo importante de que garantir a cidadania é também garantir a cidadania cultural. Perfeito. Que ela vai fortalecer a identidade dos paraenses e moradores de Belém em relação ao seu município. E eu diria que a crise que passamos hoje no Brasil, esse negacionismo, essa coisa que tomara passe, né? Passa necessariamente pela recuperação, exatamente, educação e cultura, né, Sim, Michel? isso é fundamental. Não é à toa que a gente vai reforçar, eu li o presidente Lula falando isso, que vai reforçar o Ministério da Cultura e vai refundar o Ministério, vai criar o Ministério da Cultura novamente e vai reforçar o Ministério da Educação, já com possibilidade de mudança em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio. Entendeu? Até porque, de alguma forma, se nós não investirmos nisso, a gente vai estar reproduzindo esse tipo de comportamento que carece de uma fundamentação histórica. Sim, eu acho que, na verdade, essa fundamentação nos dá identidade. Isso. Né? Para nós falarmos sobre patrimônio, história, você precisa ter identidade. E quanto mais você reforça culturalmente uma nação, mais forte nós vamos ser. Professor Michel Pinho conosco no programa Globalizando de hoje. Estamos já indo para a 7ª etapa da viagem musical Agatha Poliani. O Equador reconheceu a República Brasileira no dia 29 de janeiro de 1990. Os países possuem relações diplomáticas desde 1844, e apesar do Equador ser um dos únicos países da América do Sul, o qual não faz fronteira com o Brasil, as relações bilaterais são bem ativas. E para representar o país, ouviremos Paula Navarrete com a música Única. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Já estamos de volta, olha só, viagem musical maravilhosa, não é isso, Agatha? Isso mesmo, acabamos de ouvir Única de Paola Navarrete para representar o Equador, país onde o Brasil, no ano de 1873, resolveu abrir uma legação diplomática em sua capital, Quito. Atualmente, estima-se que mais de 2.000 brasileiros residem no país andino. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Programa Globalizando é um projeto de extensão. O que é um projeto de extensão? É exatamente levar para a comunidade aquilo que se produz de conhecimento dentro da nossa estrutura universitária. Além do Globalizando, o curso de Relações Internacionais tem também o site internacional da Amazônia. É com prazer que eu recebo um dos responsáveis pelo site, o queridíssimo Tiago Caleron. Bom dia, Tiago. Bom dia, professor. Bom dia, professores, no caso. Bom dia a todos que estão presentes. Bom dia aos telespectadores, como todos estão. Muito bem. E, Tiago, fala pra gente... O site Internacional da Amazônia já é sucesso há quase 10 anos. O que é que se produz nele? Conteúdos de natureza acadêmica, só que uma coisa que eu venho já falando nas outras participações é que, e eu sempre vou reiterar porque é extremamente importante falar sobre, é que por mais que nosso conteúdo seja meramente acadêmico, que não é meramente acadêmico, nós trazemos conteúdos que não são próprios das relações internacionais e tentamos incluir as relações internacionais em si. Então nós colocamos uma natureza multiplorar nos nossos desenvolvimentos acadêmicos e pegamos artigos e até mesmo realidades que não são próprias de relações internacionais, como por exemplo, músicas ou personalidades, e tentamos ingressá-los à sua importância ao cenário político. Então nós fizemos análise de economia, análise de guerras, análise de política externa, política pública,
governança global, enfim. Amazônia, qualquer coisa, né? Com certeza, a Amazônia, porque somos a Universidade da Amazônia, obviamente. Então, qualquer coisa que nós possamos tirar proveito que esteja nas relações internacionais, nós tiramos proveito disso. Já tem os artigos aí da semana? Com certeza. Vamos lá, então. Semanalmente, a equipe de artigos, a equipe qual eu faço parte, que o professor assume que eu sou o moderador, produzimos 3 artigos por semana, de segunda, quarta e sexta-feira. Certo. Na segunda-feira, dia 14 de novembro, teremos o artigo que antecede a proclamação da República, no caso, e será do regime monárquico à instauração da República no Brasil. Será feito pela acadêmica Alciane, do segundo semestre de Relações Internacionais da UNAMA. No dia 16 de novembro, na quarta-feira, teremos o artigo com o tema A Competição Internacional pela Amazônia, uma análise geopolítica, o qual será escrito pela acadêmica Lana Borges, acadêmica do 4º semestre de Relações Internacionais da UNAMA. Por fim, para finalizar essa semana que vem por agora, no dia 16 de novembro, teremos o artigo com o tema Consciência Negra, as lutas contemporâneas do movimento negro, o qual será produzida pela Rebeca Brito, acadêmica do 4º semestre de Relações Internacionais da UNAMA. Calerrão, não posso deixar você ir embora sem te perguntar, qual o papel de ser moderador do site na tua formação de internacionalista? Principalmente, tem uma certa experiência, não vou negar, eu não diria que é de mercado, mas é uma experiência profissional, porque uma coisa que é dito nas nossas salas, principalmente para os professores mais, digamos assim, antigos do curso, é que o trabalho, a vida é um grande trabalho coletivo. Então, quando a gente está em um projeto de extensão, a gente trabalha com outras pessoas, com outros saberes, com pessoas que têm gosto diferente, que se interessam por relações internacionais, mas tentam fazer análises distintas do que a gente geralmente faz. É algo muito gratificante, por mais que às vezes seja estressante. Sempre é estressante, no caso. Mas é extremamente gratificante porque você tem contato com novos saberes, com novas pessoas, isso forma muito mais o seu nível acadêmico, e é um projeto de extensão que vale como experiência para futuros empregos que vão vir para os internacionalistas. Muito bem. E aí, para quem quiser efetiva... Michel. Na Fumbel, a minha primeira assessora de comunicação veio do Globalizando. Olha só, olha que interessante, que foi a Larissa Santos. Sim. Então, confirma o que o Calerrão está dizendo, né? Sim. E o site internacional da Amazônia tem qual endereço, só para o pessoal se ligar na parada? Bom, primeiro um site, então, portanto, vamos à internet, www.internacionaldamazônia.com. E agora, nossas principais redes sociais são o Twitter, que é o @InterDaAmazônia, o Instagram, que também é o Inter da Amazônia, e, por fim, o Facebook, que é o Internacional da Amazônia. Calerrão, muito obrigado pela sua participação no Globalizando. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado a todos. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E temos participação nesse momento para perguntar para o professor Michel Pinho. Bom dia, professor. Bom dia, equipe. Aqui é a Juliana Gomes das entrevistas. E o Gustavo Tadayetski, do 2º semestre, tem uma pergunta acerca do tema. Olá. Bom dia aos ouvintes e ao convidado. Minha pergunta é: quais as perspectivas do Brasil nos próximos anos enquanto república? Pergunta da Mega Sena da virada, não é? Eu acho que é um momento muito delicado para a gente falar de perspectiva, porque você tem um país que vai precisar entrar nos trilhos novamente em relação a, principalmente, a área de vocês. Né? Nós tivemos uma negação de política externa. Negação não no sentido só pejorativo da palavra negação, mas negação como uma versão de política externa tradicional. Sim. De que o Brasil é signatário desde o final do século XIX. Nós temos uma tradição, né, de boas relações internacionais. Sim. Em todos os campos, na Unesco, na ONU, né, Comissão de Direitos Humanos, FAO, né? Enfim, você tem isso. Então precisa reconstruir. Do ponto de vista cultural, que é a minha área, eu acho que a gente precisa também pensar numa política cultural onde você tenha a ponta atendida, né? O mestre de cultura, o tocador de violino, aquele que vai para a rua fazer sua palhaçaria, né? Você precisa atender essas pessoas, você precisa alimentar essas pessoas a partir dessas profissões. Do ponto de vista macroeconômico, a gente tem um desafio grande, né? Porque nós temos uma mão do mercado, que na verdade são pessoas interessadas numa discussão muito canestra em economia. Sim. Que querem, né, garantir os seus lucros independente da igualdade social. Perfeito. Isso não é possível. Perfeito. Né? Para que os mais pobres ganhem mais, os mais ricos precisam ganhar menos. Perfeitamente. Né? Então você precisa ter esses desafios na visão de que isso a gente não vai conseguir em 4 anos, isso é claro. Né? E certamente nós não teremos um governo republicano do presidente Lula
parecido com o que a gente teve nos 2 últimos... A partir de 2003 em diante. Não o cenário é diferente, né? Então a gente precisa pensar direito o que vai acontecer. Muito bem. E aí eu lhe pergunto o seguinte, diante de tamanha responsabilidade que você tem e ainda sendo professor, que eu acho que esse é o grande ganho, né? Está no serviço público, mas é professor. Como é que você trabalha essas suas duas missões? Eu acho que isso se completam, tá? Mário, você estava vendo para o meu colega que estava dizendo, os mais antigos estavam fazendo referência o Thiago a você. falando, nós velhos. Eu estava fazendo essa referência que eu acho que é importante, que o professor ele tem uma qualidade diferente, né, em relação aos outros profissionais. A gente vai ficando mais velho e vai ficando mais jovem, não é? Porque né, a gente vai ficando mais velho porque vai aprendendo com as pessoas o tempo todo, não é? Então eu levo para a sala de aula o aprendizado de uma pessoa que nunca mais vai ser a mesma, né? Depois que eu entrei no serviço público com o cargo que eu assumo, né? Entender a cidade de uma forma diferente, entender a cidade com todas as suas dificuldades e o que a gente pode fazer para melhorá-la. Eu vou só pedir para a Yane me dar mais 30 segundos, porque eu preciso fazer essa pergunta para o Michel. Michel, você se realiza como professor, você é muito admirado como professor, a própria Yane foi sua aluna, tem gente nos ouvindo que foram suas alunas. Como é que você se sente tendo transferido esse tipo de visão para alunos que agora estão crescendo na vida profissional? Eu fico extremamente feliz, né? Então, quando eu vejo um aluno meu que sai do Globalizando e vira servidor público na municipalidade, quando eu vejo vocês saindo daqui e assumindo postos fora do Brasil, quando eu vejo vocês saindo daqui e assumindo postos de empresas importantes, os meus alunos fazendo isso, sim, eu fico... Tu deve sentir a mesma coisa, com certeza, né? Você sentir, poxa, pude contribuir um pouquinho para aquilo. Né? E eu acho que a gente eu pelo menos tenho uma relação de gratidão enorme com as pessoas. O carinho que eu recebo, eu devolvo em forma de gratidão, entendeu? Muito bem, professor Michel Pinho, olha só, Pedro, Renan Costa, seu Jorge Anderson com a gente, Manu Quadros aqui também no programa Globalizando, o Tipo Tapa da Viagem Musical, Eduardo Oliveira. É isso mesmo, professor. Olha, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca promoveu a proclamação da República do Brasil, pondo assim um fim ao período imperial e instaurando no país um novo sistema de governo, que é a República Federativa. Então a gente volta para o nosso país, para o Brasil, e a gente vai ouvir agora Amarelo, de Emicida. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. A gente não poderia terminar o Globalizando sem uma música tão representativa do momento presente quanto essa que nós ouvimos agora, né, Eduardo? É isso mesmo, professor. A gente acabou de ouvir Emicida com Amarelo, para representar o nosso país, onde o Manifesto Republicano Brasileiro, lançado no Rio de Janeiro no final de 1870, logo após a Guerra do Paraguai, defendia o regime presidencialista, representativo e descentralizado. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para quem está em Londres acompanhando nesse instante o nosso programa Globalizando. Emi, muito obrigado por estar lá em Londres acompanhando a gente aqui na live do P Globalizando, e este foi o programa Globalizando de hoje. Sou o professor Mário Tito Almeida, quero agradecer muito a quem participou do programa, quem esteve com a gente, em especial professor Michel Pinho, meu querido amigo, que bom ter você mais uma vez, só falta dar o crachá para você participar toda hora com a gente. Obrigado, viu, Michel? Obrigado, eu acho que eu sou uma das pessoas mais felizes de vir aqui no Globalizando, porque não há nada mais importante do que a praxis, né? Com certeza. Você aprender fazendo, né? Aprender, né, no seu dia a dia ali, colocando a aplicação teórica no mundo prático e sabendo como isso funciona. Vocês, assim, são uns sortudos de ter o Mário como professor. Opa, tá, muito obrigado. E agradeço também a Sara Vieira, César Oliveira, Yasmin Castro, Jorge Muniz, Ian Sanches, Gustavo Tadayeski, que fizeram pergunta no programa de hoje. Muito obrigado. E na locução quero agradecer a líder da equipe do Globalizando News, Agatha Poliani. Muito obrigada, professor. Obrigada aos nossos ouvintes. É sempre muito bom vir aqui. Obrigada, assim, ao nosso convidado, né? Porque é um tema importantíssimo e sempre bom estar envolvido com cultura, com temas históricos, que para nós internacionalistas, assim, entra totalmente na nossa área. Eu queria lembrar vocês que o nosso próximo tema na rádio, sábado que vem, é sobre consciência negra, e o nosso tema da próxima live no Facebook, que acontece às terças-feiras, lá no programa Globalizando, é sobre competição internacional pela Amazônia, que também é um tema que a gente discute muito aqui no nosso curso. Muito bem, Agatha, obrigado. Ao internacionalista Eduardo Oliveira, líder da equipe de conteúdo, muito obrigado.
Eu que agradeço, professor. Uma mensagem que ser patriota é muito mais do que vestir uma camisa ou balançar uma bandeira verde e amarela. Na verdade, é entender sobre o nosso país e respeitar acima de tudo. Né? Então, para você que quer acompanhar o nosso projeto, o nosso Facebook é Programa Globalizando, no Twitter @pglobalizando e no Instagram pglobalizando. Obrigado, pessoal. Também internacionalista Verena Moura, que é líder da equipe de revisão do roteiro. Verena, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. É um prazer enorme estar aqui apresentando o Globalizando. Eu queria agradecer aqui ao professor Michel Pini pela verdadeira aula que ele deu aqui pra gente, né? Com certeza. E queria convidar vocês para quem não pôde acompanhar todo o programa, ou chega pela metade, acompanhar nossas redes sociais e avisar que a partir de segunda-feira o programa Globalizando vai ficar disponível em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast, todos com o programa Globalizando. Muito obrigado, Verena. E a direção do estúdio do programa de hoje foi de Alice Cardoso. Muito obrigado, Alice. O cronômetro esteve a cargo de Iane de Paula, rainha de Benevides. E este programa também foi produzido por Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Maria Clara Amador, Luísa Veiga, Alciane Dias e Karen Lima na playlist. Parabéns, Karen, pelo seu aniversário ontem. Larissa Schoenberg, Luiz Sampaio, Lucas Patrick, João Vitor Barra, Juliana Gomes e Matheus Santos nas entrevistas. Iane de Paula, Gabriela Alves, Beatriz de Nazaré, Manuele Gaia no Globalizando News, além do Micail. Cauene Biapina, Emi Vilas Boas, Jennifer Gonçalves, Sara Tavares, Ana Mel Grimati, Heloísa Valente, Lara Lima, Gabriel Contreira, Jamília Almada, Gabriela Grosso, Stephanie Campolungo e Camille Alves nas mídias. Paula Castro, Paulo Vitor Azevedo, Ana Clara Nunes, Vitória Vidal, Luciana Alves nas externas. Érica Nascimento, Pablo Oliveira, Iago Cruz e Pedro Vieira na produção de conteúdo. Brenda Macedo, Camila Neres no roteiro. Lana Borges na revisão. Sérgio Salles, Josiane Mendes, Camille Mácula no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio, muito obrigado, Ardel Monteiro. A apresentação foi minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Tenho chegado demais, tenho chorado.